E aí, pessoal, touros, ursos e robôs, sejam muito bem-vindos a mais um resumo de fechamento. E olha, o dia hoje foi, no mínimo, esquisito. Um verdadeiro paradoxo. Enquanto uma grana preta era investida em inteligência artificial, o medo dessa mesmíssima tecnologia simplesmente derrubava as bolsas. Vamos tentar entender juntos essa montanha-russa? Vamos direto ao que interessa. Pensa só comigo. De um lado, a gente vê uma bolada, 30 bilhões de dólares sendo injetada na Anthropic, uma gigante de IA. Isso é um sinal de confiança total, certo? Pois é, parece que não. Porque do outro lado, o que a gente viu, o mercado despencando com investidores correndo com medo, justamente por causa da IA. Como é que pode uma coisa dessas? É o que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa reviravolta toda, a gente precisa voltar para o começo do dia. Vamos começar nosso giro pelo mundo lá na Ásia e na Europa, onde o clima, olha, era bem diferente. Lá na Ásia, o dia começou em festa. O índice Nikkei do Japão chegou a namorar um novo recorde histórico. E o KOSPI da Coreia do Sul, então, disparou mais de 3%. Parecia que o otimismo ia contagiar todo mundo. Mal sabiam eles o que vinha pela frente. Chegando na Europa, aquele entusiasmo todo da Ásia já foi perdendo gás. O índice Stoxx 600 acabou fechando no vermelho. O pessoal por lá estava mais cauteloso, tentando entender uma avalanche de resultados de empresas que, na verdade, não apontavam para lugar nenhum. Era a calmaria antes da tempestade. Mas foi em Wall Street que a história do dia virou de cabeça para baixo. Se preparem, porque foi lá que o medo da inteligência artificial realmente tomou conta de tudo. E aí, quando o jogo chegou nos Estados Unidos, o otimismo que a gente viu mais cedo virou fumaça. O Dow Jones, gente, afundou mais de 600 pontos. O motivo? O medo. O medo do poder avassalador da inteligência artificial. Foi uma virada de chave de 180 graus no humor do mercado. E nem pensem que esse pânico ficou só nas empresas de tecnologia, viu? O medo se espalhou que nem fogo. Da logística ao setor financeiro e até mesmo no mercado imobiliário. A pergunta na cabeça de todo mundo era a mesma. Será que o meu negócio sobrevive a essa revolução da IA? A ironia da situação é gritante. Como um estrategista de mercado falou, e eu achei perfeito, a IA, que impulsionava as ações, agora é o que as segura. Aquilo que era o motor do foguete, de repente virou a âncora. E como uma pedrinha que a gente joga num lago, essa aversão ao risco, o lá em Wall Street, criou ondas que se espalharam por todos os cantos do mercado global. Claro, as commodities levaram a pancada, ouro, petróleo, e a prata então nem se fala, caiu feio, mais de 10%. Mas por quê? Simples, saíram dados de emprego lá nos Estados Unidos muito fortes. E o que isso quer dizer? Que o Banco Central americano pode manter os juros altos por mais tempo. E aí ativos como o ouro, que não pagam juros, perdem o brilho, entende? E em tempos de incerteza, para onde o dinheiro corre? Para o dólar, claro. A gente viu uma corrida global pela segurança da moeda americana, o que, obviamente, colocou pressão em moedas de mercados emergentes, como o nosso real, que fechou a 5,20. Bom, com o dólar subindo e o mau humor lá fora, como é que o nosso mercado aqui no Brasil reagiu? Vamos ver agora como o Ibovespa se saiu nesse cenário todo. Depois de uma sequência de recordes, o Ibovespa deu uma freada. O índice caiu mais de 1%. Foi aquele movimento clássico de realização de lucro, sabe? O pessoal vendendo ações para botar no bolso os ganhos recentes antes que o tempo virasse de vez. Mas olha, nem tudo foi queda. Açaí e Ambev, por exemplo, brilharam com resultados que surpreenderam positivamente. O problema é que os pesos pesados do setor de commodities, que tem um peso enorme no índice, sofreram com a queda dos preços lá fora e acabaram puxando a nossa bolsa para baixo. Como resumiu muito bem um analista da GTF Capital, foi a tempestade perfeita. O mau humor que veio de Wall Street se juntou com um movimento natural de vendas por aqui para realizar os lucros depois da sequência de altas. O dia de hoje foi intenso, mas a grande pergunta agora é: e amanhã? O que será que nos espera? E a resposta para isso pode estar em um único número que o mercado inteiro está de olho. Todos os olhares, mas todos mesmo, estão voltados para o relatório de inflação dos Estados Unidos, o famoso CPI. E a pergunta de $1 milhão é: qual é o número mágico que pode acalmar os mercados? A aposta geral do mercado é que a inflação anual caia para 2,5%. Se esse número se confirmar, gente, é como um sinal verde para o Federal Reserve, o Banco Central americano, finalmente começar a pensar em cortar os juros.
Tá, mas por que um número de inflação lá dos Estados Unidos mexe tanto com a gente aqui no Brasil? É o tal do efeito dominó. A decisão do Fed sobre os juros lá afeta o mundo inteiro. Juros mais baixos por lá significam mais dinheiro vindo procurar rendimentos maiores aqui. Ou seja, o que acontece no Washington impacta diretamente o nosso bolso. Isso tudo nos deixa com a grande questão para o futuro. Será que um bom dado de inflação amanhã vai ser suficiente para apagar esse medo da IA? Ou a gente está entrando numa nova era onde a mesma tecnologia que promete o futuro também assombra o nosso presente? A resposta para isso, só o tempo vai dizer. E assim a gente fecha nossa análise de hoje. Se vocês gostaram de desvendar esse quebra-cabeça do mercado com a gente, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. A participação de vocês é o que nos move. Um abraço e até a próxima!